Bom dia, alunos! Eu sou a professora Vanilda Corrêa do Carmo, professora de História, e hoje estaremos falando sobre a Revolução Industrial. O objetivo dessa aula é identificar as principais características dessa Revolução Industrial. Para isso, vou estar mostrando aqui um quadro com várias ilustrações para que vocês pensem, né? Já parou para pensar como é produzido tudo que consumimos no dia a dia? Já parou para pensar nisso? Em alunos. Celular faz parte do nosso dia a dia hoje, né? O celular serve para entretenimento, serve para estudo, serve para nos organizar, ali tem calculadora, tem aplicativo do banco, tem aplicativo de estudo, enfim, né? Faz parte do nosso dia a dia. O automóvel, né? O automóvel, o ônibus, o trem, o avião, tudo isso faz com que as pessoas, né, possam ir e vir com mais facilidade e com menos tempo, né? Alimentos. Todos nós precisamos nos alimentar no dia a dia, né? Então a gente vai no mercado, tem uma infinidade de produtos, né? A gente não sabe nem o que escolher. Como será que é produzido tudo que está ali, né? Como, onde, quando? Óculos, né? Eu, por exemplo, uso óculos, né, com uma lente corretiva, porque eu tenho miopia, né? Não saberia viver sem ele, né? Como que é produzida a minha lente? Tênis. Se eu olhar no pezinho de todos vocês aí, eu vou estar vendo que a grande maioria está de tênis. Colorido, branco, preto, marcas diferentes, modelos diferentes, né? Roupa. Todos nós estamos usando roupas, né? Vocês, por exemplo, estão com o uniforme do colégio, que ajuda a identificar todos vocês, né? Como alunos do colégio, né? Todos nós utilizamos roupas. Eletricidade, né? Aqui na sala de aula tem a lâmpada acesa. Para quê? Para iluminar nosso ambiente. A TV está ligada, né? Os computadores estão ligados. Tudo isso é através da eletricidade. Então já reparou o quanto de coisas que nós utilizamos no dia a dia que a gente não se dá conta de onde é feito, como é feito, quem produz, se sempre foi assim, se evoluiu, né? Então, para isso, eu vou mostrar para vocês um quadro aqui para mostrar essa evolução no processo, no modo de produzir. Primeiro, lá, né, os camponeses, o primeiro modo de produção foi o modo artesanal, onde tudo que as pessoas precisavam, né, era produzido ali dentro do próprio núcleo familiar. Então, o dono das ferramentas, o dono da matéria-prima, quem produzia, era tudo feito ali na família. Precisava de um sapato, eles providenciavam a matéria-prima, cortava, colava, né, a roupa a mesma coisa, um utensílio doméstico a mesma coisa. Então, tudo era feito sem utilização de máquinas dentro da própria família. Mas, no século XV, com as grandes navegações, né, os negociantes sentiram a necessidade de mudar um pouco esse modo de produzir e surgem as primeiras manufaturas. Por quê? Porque existe um mercado que se interessa por essas mercadorias europeias, né? Com as grandes navegações, os europeus conhecem, né, países asiáticos, na África, aqui na América, né, inclusive o Brasil, e esses produtos têm mercado, né? Então, esses negociantes, eles constroem essas oficinas para produção, né, onde existe o trabalho, o trabalhador é assalariado e o dono dos meios de produção, da matéria-prima, são esses negociantes, né? Mas o verdadeiro boom mesmo, a grande transformação, vem na segunda metade do século XVIII com a indústria. E onde acontece essa mudança, essa transformação? Uma revolução é uma
transformação, né? Que transformação aconteceu ali na Inglaterra, né? Por que na Inglaterra? Porque a Inglaterra reunia fatores que favoreceram a esse acontecimento. Ali na Inglaterra tinha uma burguesia com capital acumulado, né? Tinha farta mão de obra essa barata, né? Quem que é essa mão de obra? Tinha acontecido cercamentos no campo. Então, os camponeses que tinham terras livres ali, as suas terras foram vendidas e eles tiveram que sair das suas terras. Para onde eles foram? Para as cidades. E ali eles tinham que ter sustento. O sustento vinha do trabalho nessas fábricas. Em 1688 também tinha acontecido a Revolução Gloriosa, que provocou uma certa estabilidade ali na Inglaterra, né? A Inglaterra, que era absolutista, tinha uma monarquia absolutista, ela passa para uma monarquia parlamentar, onde esses parlamentares tinham um poder maior de decisão, né? Então, as pessoas que até então eram súditos do rei, elas passam a ser cidadãos que têm direitos e obrigações. Também o puritanismo, né? Esse puritanismo que pregava que as pessoas poderiam ter lucro, né? Mas tinha que ter disciplina para o trabalho e para a oração. Também ali foram desenvolvidas as primeiras máquinas a vapor, né? Essas máquinas precisavam de combustível. Qual que era o combustível? O carvão. Na Inglaterra tinha muitas minas de carvão, né? E tinha ferro também, necessários para essa indústria. E também tinha um comércio fortalecido. Então, esse conjunto de fatores favorecem o pioneirismo inglês para a Revolução Industrial. As primeiras indústrias a se instalar ali na Inglaterra foram a de tecidos de algodão, né? Então, tinha uma demanda muito grande por esse mercado, então as primeiras máquinas foram a de algodão. Nós vemos aqui duas imagens de mulheres trabalhando e de crianças trabalhando. Então, o trabalho das mulheres, das crianças, eram bastante recrutados pelos donos das fábricas. Por quê? Porque era mão de obra barata. O salário da mulher era até 50% menor que a do homem. Então, como esses donos dessas fábricas visavam lucro, era interessante empregar essa mão de obra. Também as crianças que de início eram crianças órfãos, crianças abandonadas, que iam trabalhar nessas fábricas. Mas com o passar do tempo, até mesmo filhos dessas mulheres, desses homens que trabalhavam nessas fábricas, também trabalhavam ali. E como e onde viviam essas pessoas que trabalhavam ali na fábrica? Ao redor dessas fábricas foram sendo construídos cortiços, né? Cortiços eram casas bem simples, bem rudimentares, e nesses locais não tinha saneamento básico. José, você lembra que nós já falamos sobre saneamento básico? O que é saneamento básico mesmo? Ah, isso mesmo. Saneamento básico é aquele conjunto que favorece ali os moradores dessas localidades, né? Por exemplo, água encanada, a parte que leva os dejetos, né? A limpeza dessas vilas, né? Então, tudo isso faz parte do saneamento básico. Então, o saneamento básico é básico para a convivência ali dos grupos, né? E como eram as condições de trabalho nas fábricas? Eram péssimas, tá? Eram ambientes insalubres, sem ventilação, sem higiene, pouca iluminação. A gente viu ali na imagem anterior uma criança em cima das máquinas, então essas crianças não trabalhavam sem nenhum equipamento de segurança. Aconteciam muitos acidentes, né? Então muitos eram mutilados, perdia pé, perdia mão, morriam, né? Perdia até mesmo a vida, porque não tinha nenhum equipamento de segurança. Isso porque não havia nenhuma regulamentação de lei. Então não havia regulamentação e nem leis trabalhistas. Quem fazia a lei dentro dessas fábricas eram os donos das fábricas, né? Além de severos regulamentos, por exemplo, o tempo para ir ao banheiro muitas vezes não podia, para alimentação era bem curto, né?
E, inclusive, nesse período aí, o relógio ganha uma importância muito grande, né? Porque essas pessoas que até pouco tempo atrás moravam nos campos, onde o tempo era regido pela natureza, elas passam a ser regidas pelo tempo do relógio. Nessa época, inclusive, surge aquela expressão que tempo é dinheiro, né? Então, ora para isso. Por exemplo, nós estamos aqui na segunda aula de História, né? Que vai de 8h20 até 9h10. Então, nós somos regidos hoje pelo tempo do relógio, né? Aqui nós vemos também uma imagem de uma fábrica soltando muita poluição no ar, né? Então, muitos historiadores falam que é nesse período aí que começa a grande poluição do meio ambiente, né? Meio ambiente esse que a gente está sempre falando, né? Em preservação e sustentabilidade, né? Assim, nós concluímos a apresentação do cenário que se deu o processo de industrialização dos produtos, né? E agora vamos à mão na massa, né, alunos? Vamos acessar o Kahoot e realizar um quiz sobre o conteúdo estudado hoje, né? E na próxima aula faremos uma retomada desse conteúdo. Bom dia e até mais!